Olá pessoal, estamos em mais um especial Por Trás do Coração. E em nosso especial nós não tratamos sobre uma série que a gente esteja falando aqui no canal, nós tratamos sobre uma temática. E lógico, essa temática, ela também está relacionada à questão do nosso coração. E como tema de hoje, como você já deve ter visto aqui, é uma pergunta: por que tenho gerado frutos ruins na minha vida? Pois é, e tem uma explicação para isso, vocês devem estar se perguntando. Eu acredito que isso até chegar a ser um incômodo. Como é que, por exemplo, um cristão, ele pode ter determinados comportamentos que não condizem com aquilo que é descrito nas Escrituras? E por que motivo, às vezes, nós temos visto muitos cristãos tendo determinadas atitudes que são atitudes muito ruins? E eu quero te dizer que tem uma explicação, e nas Escrituras nós encontramos essa explicação. E eu quero te convidar a ficar conosco até o final desse vídeo, para descobrir. Então vamos fazer a leitura aqui, que nós encontramos lá no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 43 até o 45, que diz o seguinte: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Porque a sua boca fala daquilo que está cheio o coração. Então aqui em Lucas é descrito duas árvores, e observe que ambas as árvores estão produzindo frutos. Uma árvore produz frutos bons e outra árvore produz frutos ruins. E a grande questão é o seguinte: por que motivo essa árvore produz fruto ruim? O que gera o fruto ruim numa árvore? E esse fruto está relacionado justamente a atitudes e comportamentos que o Senhor quer nos trazer para chamar a nossa atenção. E ele descreve aqui em Lucas algo bem interessante. Ele fala que o homem bom traz do bom tesouro do seu coração coisas boas, mas o homem mau vai trazer do seu coração o quê? Coisas más. Então aqui nós já identificamos o quê? Vai do coração do indivíduo que vai surgir determinados comportamentos. Vai ser a partir daquilo que ele tem no seu interior, a partir daquilo que ele tem aonde? Na sua alma. Então vamos conversar aqui um pouquinho a respeito dos comportamentos ruins. Como é que esses comportamentos ruins, eles são produzidos em nosso interior? Eu quero te falar que é a partir daquilo que nós aprendemos. Isso, a partir daquilo que nós vamos desenvolvendo no percurso da nossa história. Então, a maioria dos nossos comportamentos, eles são bem interessantes, eles são condicionados a partir daquilo que tem algo na minha alma, na minha mente, que é o meu inconsciente. Eu quero te dizer que na sua mente tem uma parte que é consciente, como o próprio nome já fala, é consciente, você sabe exatamente aquilo que você está fazendo. Agora, tem uma parte nela, na tua mente, que é o teu inconsciente. Você não tem noção daquilo que tem nessa caixinha preta, que eu vou colocar aqui como caixinha preta, que é o inconsciente. E um detalhe interessante: saiba que a maioria dos teus comportamentos, eles não são gerados a partir da tua consciência, não. Na verdade, a maioria dos teus comportamentos, eles advêm justamente dessa caixinha preta do inconsciente. Sabe aquelas obras da carne que é descrita no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 21, lá em Gálatas, ele fala das obras da carne, não é? Sobre inveja, ciúme, glutonaria, ele fala sobre vícios, ele fala sobre uma série de comportamentos e atitudes ruins
e que eu acredito que talvez você hoje se veja em alguns desses comportamentos e você talvez se pergunte por que você ainda tem esses comportamentos, apesar de muitas vezes conhecer até as escrituras. E a explicação está justamente porque esses comportamentos são gerados a partir dessa caixinha preta do teu inconsciente. E vou te dar aqui um exemplo para ficar mais claro para você. Vamos pensar aqui na seguinte situação. Imagine uma pessoa que na sua infância presenciou o divórcio entre os seus pais. O que acontece? Eu quero te dizer que na infância, quando você é criança, você ainda não tem estruturas emocionais organizadas. A maneira como um adulto interpreta determinadas situações, a maneira emocional que o adulto interpreta é totalmente diferente de uma criança, porque ainda está sendo estruturado nessa criança estruturas emocionais, justamente na sua alma. Então, quando uma criança acaba vivenciando um divórcio dos seus pais, você sabe o que ela interpreta? Ela interpreta aquela situação como sendo culpa dela. Olha só como a criança entende isso. Então ela entende que os seus pais se divorciaram por causa dela. Ela fez alguma coisa que fez com que os seus pais tomassem, na verdade, essa atitude. Então vai sendo gerada no coração dessa criança algumas raízes que podem ser de rejeição ou de abandono. Só que o que acontece? Como essa dor é tão intensa no emocional, na alma da criança, ela acaba correndo essa dor, uma forma de tentar amenizar essa dor, ela vai sendo engavetada aonde? Justamente no inconsciente, lá na caixinha preta. Então, essa criança vai se tornar uma adulta e até que quando ela cresce, os pais falam o motivo da separação, ela até compreende. Só que um detalhe, ela pode compreender já na sua fase adulta, mas algo que ficou registrado no seu inconsciente. E isso vai gerar uma série de comportamentos nela, pode ter certeza. E como é que isso acontece? Por exemplo, se na fase adulta ela sofre algum tipo de separação, de amizades ou de um relacionamento amoroso, isso vai acender um gatilho interno dela, na alma dela, e que ela vai trazer aquela dorzinha que estava escondida lá no inconsciente, lá do divórcio dos pais na infância. Ela pode acionar, por exemplo, um mecanismo de defesa na mente dela chamada regressão. E o que é regressão? Essa pessoa começa a ter atitudes como se fosse criança. Exemplos. Uma pessoa que, por exemplo, é emburrada quando ela sofre uma frustração. Esse ato de ficar emburrada não é um ato de um adulto. Isso é um comportamento infantil. Então ela regride. Então por isso que o nome é regressão. Então ela regride. Uma pessoa que, diante de uma frustração na vida adulta, ela age de maneira ofensiva com os outros, ela está agindo como se fosse uma criança também. Ou então, se a pessoa sofre uma frustração e ela simplesmente começa a se encher de alimentos em excesso, olha a glutonaria aparecendo. Na verdade, isso é uma regressão. Ela está se comportando de uma forma infantil, como se fosse uma criança. Porque o seu inconsciente, ele tenta se proteger. Então, a mente, na verdade, tenta se proteger. Então, o mecanismo de defesa da regressão faz com que o indivíduo comece a ter comportamentos infantis. E olha que esses comportamentos a gente identifica onde? Justamente nos frutos ruins, nas obras da carne. Então você percebe que, na verdade, esses comportamentos vieram de quê? Vieram de algo que estava guardado no seu inconsciente, na caixinha preta, que foi acionado na sua fase adulta e você teve justamente esse tipo de comportamento. Então,
Alexandra, então o que é que eu faço quando eu tenho esse tipo de comportamento? Eu não quero ter mais esse tipo de comportamento, eu quero ter um crescimento na minha vida espiritual, tem uma forma? Tem sim. Primeira coisa que, como diz a palavra de Deus, a verdade, ela traz libertação a você. Então, quando você começar a observar esses comportamentos em você, como esses comportamentos que nós encontramos lá no livro de Gálatas, nas obras da carne, você se questiona, mas por que eu estou me sentindo ofendida? Sabe essa situação de frustração que Deus permitiu que você sofresse? É uma forma de sinalizar que tem algo errado no seu interior. O problema não está do lado de fora. Entendam, o problema está do lado de dentro. Porque a maneira como um adulto ele se comporta é totalmente diferente. Um adulto não se comporta de uma forma ofensiva, de uma forma emburrada. Isso é comportamento de criança. Então você tem que começar a observar. Se eu estou tendo esse tipo de comportamento, eu preciso questionar esses comportamentos e eu preciso buscar a raiz. Eu preciso entender o que será que aconteceu na minha infância para que eu viesse a trazer isso agora para a minha vida adulta. Esse é o primeiro passo, identificar a raiz. A partir disso que eu identifico a raiz, que eu trago à luz aquilo que está lá no meu coração, o que vai acontecer? Esses fatores começam a te dar a chance de você começar a desenvolver uma nova raiz na tua vida. E que raiz é essa? Uma raiz que nós encontramos lá no livro de Colossenses, que é descrito, e que diz assim, em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6 e 7, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então observem bem, no lugar dessa raiz que foi crescendo em seu interior, o Senhor te propõe uma nova raiz. Nós precisamos aprender a nos enraizar em Cristo Jesus, porque a partir daí eu vou fazer a construção de uma história o quê? De uma história nova, de uma história saudável. Então, eu vou passar a ter o quê? Comportamentos e atitudes boas. Sabe aquela árvore que produziu frutos bons? É justamente porque ela está enraizada em quem? Em Cristo Jesus. Então você, a partir do momento que você descobre a raiz ruim e que é gerado em você um arrependimento, a partir dessa raiz ruim que é descoberta, você vai ter a possibilidade de começar a enraizar Cristo verdadeiramente em seu interior. Mas eu quero te dizer, para que isso aconteça, primeiro é necessário vir à tona essas raízes que estão guardadinhas no teu inconsciente. Então, se você entende a importância desse vídeo para que traga cura no coração de muitas pessoas, compartilhe esse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e inscreva-se em nosso canal caso você não esteja inscrito. E permita com que a tua árvore, a tua vida passe a gerar frutos bons, atitudes boas. Porque com certeza, se você estiver enraizado em Cristo Jesus, os teus comportamentos, a tua forma de falar, a tua maneira de agir, vai ser de uma forma boa, porque vai refletir o quê? Vai refletir o caráter de Cristo. Então, um grande abraço e até o próximo especial Por Trás do Coração.